eu entendo, a maioria cursa ou cursou criminologia, ou tem interesse, ou uma atuação que se comunica com a criminologia. Eu trabalho com criminologia em âmbito acadêmico já há 14 anos. Na realidade, iniciei meu trabalho com criminologia já professor do ensino superior. A minha dissertação e a minha tese de doutorado foram de processo penal, sob orientação do Auri. E enquanto eu fazia programa de pós-graduação em Ciências Criminais na PUC-RS, fui também aluno do Saulo de Carvalho, que foi quem me introduziu à criminologia, e depois eu criei como uma disciplina optativa na FURG, que eu ministro há 14 anos. A FURG é uma universidade federal da metade sul do Rio Grande do Sul, na qual eu trabalho essa disciplina, então, de criminologia, que é uma disciplina anual. Ela tem 3 créditos semanais, então são 90 créditos por ano, e lá se vão 14 anos de pesquisas em criminologia, muitas horas de voo, muitos artigos publicados, a fundação de instituto e uma série de outras coisas, que eu detalharei mais adiante. Então, a ideia hoje é trabalhar com vocês de forma mais detida este livro aqui, que é o curso de Criminologia Crítica e Cultural Decolonial, volume 1, Fundamentos, Classicismo e Positivismo, um livro escrito conjuntamente por mim e pelo professor Wayne Morrison, que é da Queen Mary University of London e um dos maiores nomes da criminologia mundial nas últimas décadas. Então, ele é um curso escrito conjuntamente por nós dois, e, de certo modo, um reflexo da nossa própria história, né? Não só como acadêmicos, mas também como sujeitos, né? É um livro, digamos assim, de consideráveis dimensões, né? São 650 páginas, e o livro, eu gosto de dizer que é escrito por alguém, no caso eu, que é filho de um egípcio e trisneto de italianos. Inclusive, o meu trisavô é da mesma região e foi contemporâneo do Lombroso, no norte da Itália, o que não deixa de ser uma coincidência um tanto quanto inusitada, digamos assim. Mas o meu trisavô, diferentemente do Lombroso, era um homem de poucas posses e veio ao Brasil tentar a vida. E o meu pai, viajando pelo mundo, o egípcio, veio ao Brasil também, e foi no Rio de Janeiro que ele e a minha mãe se conheceram. E eu vim a nascer em Porto Alegre, portanto, sou brasileiro, mas sou um brasileiro com uma identidade mestiça. E o Wayne Morrison, que é professor da Queen Mary University of London, ele é neozelandês, filho de europeus que migraram para Nova Zelândia. E lá ele fez sua formação em Direito e depois fez a formação, o mestrado e o doutorado em universidades de Londres e hoje é professor da Queen Mary. Então, na realidade, eu e o Wayne temos aí 4 continentes embaixo do braço, juntando os dois. América Latina, Américas de modo geral, África, Europa e Oceania. E esse livro ele é escrito desde uma perspectiva decolonial, ou seja, uma forma diferente de olhar para a criminologia, olhar a criminologia desde a perspectiva da periferia e não do centro. Então, vocês vão observar ao longo da palestra que a abordagem é fundamentalmente distinta, talvez, daquela que vocês estão acostumados e acostumadas. Para quem fez direito, por exemplo, normalmente a criminologia costuma aparecer como uma espécie de contraste entre 2 escolas, a escola clássica, né, e a escola positivista. Então, o debate normalmente gira em torno da contraposição das 2, e a escola positiva é apresentada de forma geralmente negativa, devido à negação do livre-arbítrio. E o Beccaria e os demais autores do classicismo, né, são elevados assim a profetas de um direito penal humanitário, libertário, de uma contenção do poder punitivo e assim por diante.
Normalmente o debate se restringe a isso, e com sorte, se os alunos estiverem numa instituição relativamente séria, né, um espaço residual será ocupado pela criminologia crítica. A criminologia crítica ali da década de 70 e da década de 80, principalmente. Bom, a questão é, não só esse debate, essa oposição entre classicismo e positivismo, ela é muito limitada para efeito de uma exploração da criminologia, como essas duas criminologias, tanto a clássica quanto a positivista, né, estão vinculadas a uma ideologia da defesa social, que o Alessandro Barata já dizia. E, para além disso, o debate, criminologia crítica da década de 70 e da década de 80, que em grande medida continua sendo dominante no Brasil, mesmo no campo crítico, ele é um debate de 40, 50 anos atrás. É um debate estacionado, em grande medida, no passado. Então, o curso ele é decolonial e ele também é um curso contemporâneo, porque ele trabalha as questões que são trabalhadas hoje no mundo contemporâneo e na realidade contemporânea, que é bem distinta daquela de 40, 50 anos atrás. Então, esse é o volume 1 de um projeto de grande fôlego. O volume 2 já está quase todo ele escrito, 70% dele já foi escrito. O restante eu vou concluir até março, e aí em maio deve ser lançado o volume 2, que vai retratar as criminologias do século XX e do século XXI, que não estão nesse curso. Então, tendo dito isso, posso começar a jornada, então, com vocês. E essa jornada se inicia especificamente com a Inquisição. E aqui, na linha do Zaffaroni, que é o grande penalista e criminologista argentino, que talvez primeiramente pensou, né, em direito penal desde a margem, desde a periferia, conectado com a nossa realidade, com os nossos problemas. O Zaffaroni considera que no Malleus Maleficarum, o martelo das feiticeiras, nós encontramos um primeiro modelo integrado de criminologia, direito penal e processual penal. Mas me pareceu que era necessário retroceder ainda mais do que o Zaffaroni fez, né? Porque se nós vamos pensar nesses termos, há textos precedentes, e uma questão que vai nos interessar muito aqui, que é aquela relativa à emergência do racismo e a sua posterior introdução nas Américas, que já aparecem em obras que precedem o Malleus. Então, aí na imagem vocês têm a capa original do Malleus Maleficarum, que é o martelo das feiticeiras, e também do Directorium Inquisitorum, que é o Manual dos Inquisidores de Nicolau English. Eu vou explorar alguns aspectos dessas obras e das questões que elas levantam inicialmente com vocês. A Inquisição originalmente foi introduzida no século XIII com uma finalidade bastante específica, que era qual? Combater as interpretações divergentes da fé cristã. Então havia certas seitas, como os cátaros, os begnas e os valdinenses, que tinham interpretações do cristianismo que se diferenciavam daquelas que eram postuladas e definidas pela Igreja como verdades acabadas que deveriam ser seguidas. Então, esse esforço inicial da Inquisição, e para isso é introduzido todo um sistema processual penal inquisitório e toda uma questão institucional de intervenção na realidade, ele é destinado especificamente à perseguição dessas seitas divergentes, daquelas perspectivas sobre o cristianismo que, em alguma medida, se distanciavam da que a Igreja definia como a verdadeira. Esse foi, digamos assim, o esforço inicial da Inquisição. Mas nos séculos que se seguiram, e especificamente a partir do Manual dos Inquisidores de Nicolau English, começa a ocorrer uma ampliação da jurisdição da Inquisição. A Inquisição passa a entender que também é tarefa sua perseguir crenças outras.
e mais especificamente, e de modo bem particular, né, na Península Ibérica, né, nos atuais Espanha e Portugal, perseguir muçulmanos e judeus. Então, essa é uma ampliação significativa da jurisdição da Inquisição. Por quê? Desde uma perspectiva original, em que se pretendia somente, digamos assim, normatizar a interpretação verdadeira da fé cristã, a Inquisição passa a perseguir outras religiões, né? O islamismo e o judaísmo, que fazem parte do mesmo tronco da cristandade, né? Há muito em comum entre as três, né? E vão passar a perseguir essas pessoas e submetê-las a processos inquisitórios, né? Eu não vou me deter muito aqui sobre isso, sobre a questão processual propriamente dita, porque o foco é a criminologia, mas vão passar a perseguir essas pessoas sob acusação de heresia. E, fundamentalmente, o que vai estar em jogo nesses processos é não a culpabilidade com relação à prática de um determinado fato, mas sim se a pessoa é ou não é um herege. O que é uma indagação sobre a própria identidade da pessoa. Então, vai ser construído todo um sistema, né, que vai visar trabalhar uma ideia de hierarquia. Haverá uma hierarquia entre seres humanos, na qual cristãos serão considerados superiores, enquanto que muçulmanos e judeus serão considerados inferiores. Um conceito, o conceito de pureza de sangue, é fundamental dentro dessa construção. Vai haver toda uma preocupação com o estabelecimento de uma linhagem pura. É um índice da qualidade de alguém que, se alguém seja capaz de traçar sua ancestralidade, né, o máximo número de gerações sem que ela tenha sido poluída pela presença de alguém, né, que tenha sangue judeu ou muçulmano. Então, toda essa ideia, né, ela expressa uma intenção de controle, de disciplina, de normatização do espaço social, né, e nela nós encontramos, né, formas embrionárias de racismo. Aqui não é um racismo de melanina, ou seja, um racismo baseado na cor da pele, mas sim um racismo religioso e cultural. Um racismo embrionário que ainda não é o de melanina. Bom, com o Maleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, que chega no finalzinho do século XV, a Inquisição acrescenta um novo inimigo ao seu rol de seres perseguíveis: a mulher. Então, o Martelo das Feiticeiras, ele é uma espécie de arma de extermínio de gênero em massa, ele é uma expressão da ideologia patriarcal da Inquisição, ele vai ser a obra mais vendida, ou melhor, mais impressa na Europa, depois da Bíblia, por 3 séculos, e vai dar início a uma perseguição sistemática, né, de mulheres, e especificamente daquelas mulheres que ocupam qualquer espécie de protagonismo nos espaços sociais. Então, o peso que o Maleus representou para a conformação do nosso mundo atual, né, ele não pode ser subestimado. Há toda uma discussão sobre como o Maleus foi o grande responsável, ainda que indiretamente, por toda uma reorganização do espaço social, de modo a confinar as mulheres ao espaço privado, onde exerceriam as funções de educação e cuidado dos filhos e os trabalhos domésticos, e reservar os espaços públicos aos homens, que seriam os aventureiros, os desbravadores, aqueles que desfrutariam, né, daquilo que a sociedade oferece. Então, vejam bem que aqui na Inquisição, nós já encontramos algumas questões que são decisivas para a sorte do Ocidente e, posteriormente, para a conformação do mundo como nós conhecemos hoje. O sistema inquisitório, o sistema punitivo da Inquisição, ele funciona ao mesmo tempo, né, como algo que regula e constitui diferenças raciais, que estabelece hierarquias de raça, coloca algumas raças como superiores às outras, e também funciona como um dispositivo de configuração de gênero,
e coloca as mulheres em uma posição inferior aos homens. Então, a Inquisição, de certo modo, prefigura, né, em grande medida, o que viria a ser um mundo global que será hierarquizado profundamente, né, como a gente vai ver de modo mais detido logo adiante. Essa imagem é uma imagem particularmente instigante. O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Talvez vocês não saibam disso, mas nas sondas que são enviadas pela NASA ao espaço sideral, o homem vitruviano é apresentado como a imagem do humano. O que certamente me parece ser um problema significativo, porque a imagem do humano é um homem branco europeu. Ela é uma expressão da branquitude. Não é um homem negro, não é um homem asiático, não é um homem árabe, não é uma mulher de nenhuma etnia. É um homem branco europeu. Essa imagem expressa o que é ser humano. E ela, em grande margem, em grande medida, constitui algo sobre o qual eu vou falar bastante aqui, que é a ideia de que algumas vidas são descartáveis. Algumas vidas não têm valor. Algumas vidas podem ser consumidas, né, porque não têm valor algum, porque são não seres indignos de viver. Bom, essa interpretação, né, do Renascimento, e que vocês vão ver depois também do próprio Iluminismo, que é uma interpretação decolonial, desde a margem, desde a periferia, na qual nós estamos situados, na qual nós existimos e construímos, tá? Ela destoa em grande medida, já te dou a palavra, só um momento. Ou, de repente, a gente pode fazer todas as questões no final para não interromper o raciocínio. Eu acho que fica melhor assim, a gente vai ter tempo, tá? Se puder ser assim, Lisandro, eu te agradeço. Aí a gente vai anotando aí que no final eu respondo tudo. Essa imagem é a imagem do retrato de William Blake, de Newton. Nós fomos ensinados, né? Eu fui, e provavelmente vocês também foram ensinados assim, né, a idolatrar o iluminismo. O iluminismo é a expressão das luzes da razão. O iluminismo representou o triunfo sobre as trevas da ignorância. É a ciência, é o progresso, é a civilização. Nós fomos ensinados a pensar assim. E certos autores, né, e vou falar sobre alguns deles aqui, eu realmente tenho que fazer algum recorte, né, porque a obra é muito extensa e eu não tenho condição de falar de todos. Tá? Autores como Hobbes, como Locke, né, como Descartes, como Montesquieu, como Rousseau, são apresentados como verdadeiros profetas messiânicos da salvação da humanidade. Bom, a interpretação que eu tenho a apresentar a vocês, desde uma perspectiva decolonial sobre esses autores, não poderia estar mais distante dessa perspectiva. Isso não significa que o que eles tenham sistematizado, pensado, e que as suas reflexões não têm valor algum, né? Mas que devemos compreendê-las como o que são. E esse é um dos grandes esforços que eu desenvolvo no livro. Então, trabalhando aqui com a perspectiva decolonial, e quando a gente fala em decolonialidade, poderiam ser vários os momentos de gênese dessa decolonialidade, tá? Para estabelecer algum tipo de recorte. O termo colonialidade, ele é criado por um sociólogo peruano chamado Aníbal Quijano, no início da década de 90, e depois do Quijano, muitos outros autores latino-americanos, como, por exemplo, Walter Mignolo, né,
o próprio Dussel, né, Grossfogel, Maldonado Torres e muitos outros vieram se juntar, né, a essa alternativa decolonial ao pensamento eurocêntrico. Pensamento eurocêntrico, aquele que se origina na Europa, aquele que vê a Europa como centro do mundo, como bastião da civilização. Então, aqui há uma oposição a esse pensamento eurocêntrico. E isso parte de uma reconstrução, né, de uma reorientação sobre o próprio início da modernidade. Normalmente, nós situamos a modernidade no século XVIII, ou melhor, no século XVII, né, um esforço cujos protagonistas seriam, né, no campo que mais nos interessa, Descartes, o Hobbes e o Locke. Uma perspectiva decolonial dirá algo muito distinto disso. Não, a modernidade não começa no século XVII, com esses autores. A modernidade começa no final do século XV. A modernidade começa com a colonização. É com a colonização que começa a modernidade. A colonização que não foi um empreendimento civilizatório, não foi um empreendimento que visou a conversão de almas para a verdadeira fé, mas sim foi um processo de conquista, de expoliação e de destruição. Que, segundo a perspectiva decolonial, né, se desdobra em 3 dimensões. Né? São elas a colonialidade do poder, né, que indica a ocupação desses territórios, o transplante de instituições europeias, né, o extermínio das suas populações nativas, a colonialidade do saber. Por quê? Porque se compreende que os povos originários, né, das Américas não tinham cultura, não tinham conhecimento, não tinham sociedade, não tinham história. No máximo, eles tinham exotismo. No máximo, eles tinham folclore. No máximo, eles tinham algo que poderia ser preservado num museu, como curiosidade. Cultura é só europeia. Civilização é só europeia. E os europeus, movidos por esse propósito, praticaram aquilo que se chama de um epistemicídio. Eles exterminaram essas culturas. Além de exterminar os povos originários, exterminaram também as suas culturas, os seus saberes, né, e as suas civilizações. E, finalmente, a colonialidade do ser, né, colonialidade do ser que se refere à formação da subjetividade. Nós temos um processo aqui de racialização, né, que vai coincidir com o surgimento do racismo de melanina, né, e que inicialmente vai ter como fundamento a suspeita de que os indígenas não teriam alma, porque não acreditam em Deus, o Deus cristão, o Deus europeu, e que depois vai ser reformulada como um racismo de melanina, de modo que a cor da pele será um signo distintivo de superioridade. Isso, em termos de subjetividade, vai fazer com que este sujeito colonizado, o indígena e depois o africano trazido como escravo, seja alguém que vive constantemente com o perigo de morte diante de si. É a precariedade existencial de alguém que está submetido ao poder dos outros. E a sua subjetividade vai ser formada diante dessa ideia de opressão, diante dessa ideia, né, de precariedade existencial, enquanto que o colonizador, por outro lado, ele será embrutecido. Ele se tornará incivilizado. Ele vai se valer dos meios mais horrendos e mais perversos para estabelecer a sua dominação. Então, a gente tem aqui um duplo processo de formação da subjetividade, em que os colonizados vão passar a ter essa existência precária, essa ameaça constante de morte, são lançados no que o Fanon, né, Frantz Fanon, chama de zona do não ser, enquanto que os colonizadores, os europeus, serão embrutecidos, né, subjetivamente, por essa pulsão conquistadora. Então, essa perspectiva, né, de que os europeus trouxeram a cultura, a educação e o progresso, ela, de fato, não coincide nem um pouco
com a ideia de que foi a civilização que chegou aqui. A história se inicia com a chegada dos europeus, que eles trouxeram as luzes do pensamento e da civilização para territórios incivilizados e primitivos. Pelo contrário, se a gente vai pensar em alguns números aqui, eles são bastante expressivos. Só em Potosí, nas minas de Potosí, se calcula que 8 milhões de vidas indígenas foram consumidas na extração de minério. Isso refere o Eduardo Galeano, no Veias Abertas da América Latina. Para além disso, cerca de 15 milhões de corpos negros foram trazidos da África para as Américas e que foram consumidos no processo de produção como se fossem combustível para a produção de gêneros, que seriam depois exportados para a Europa para gerar lucro. Bom, esse processo todo, ele coincide com uma série de questões que são fundamentais para a gente compreender o mundo contemporâneo e como ele veio se constituir. Então, veja bem aqui, essa colonialidade do poder, do saber e do ser, ela vai produzir uma hierarquia racial que vai se estender pelo mundo, uma hierarquia de gênero que vai se estender pelo mundo, hierarquia racial, a branquitude, o homem branco europeu é superior aos demais, hierarquia de gênero, os homens são superiores às mulheres, hierarquia espiritual, o cristianismo é superior a todas as outras religiões, uma heteronormatividade, ou seja, uma hierarquia de orientação sexual que vai definir que a heterossexualidade é a única sexualidade possível e aceitável. E esse processo de acumulação de capitais vai gerar riqueza excedente para que na Europa seja construída uma outra espécie de hierarquia, que é a hierarquia de classe, com o advento do capitalismo. Então, tudo começa aqui, com o colonialismo. O colonialismo vai ser o responsável, em última análise, pelo estabelecimento dessas hierarquias, que vão conformar o nosso mundo até hoje. Uma hierarquia de classe, uma hierarquia de raça, uma hierarquia de gênero, uma hierarquia de sexualidade e uma hierarquia de espiritualidade. Bom, a decolonialidade é uma tentativa de denunciar e contrapor tudo isso. Mas não é só isso, Eu ainda tenho mais a dizer nesse sentido. As reflexões que nós costumamos identificar, de modo um tanto grosseiro e genérico com o iluminismo e com a modernidade, as reflexões sobre o sujeito, sobre a identidade, sobre a racionalidade, elas não foram um produto isolado da racionalidade europeia. Pelo contrário, elas vão surgir justamente do conflito, do encontro e do confronto com o outro. Então, vejam, por exemplo, essa imagem aí que vocês estão vendo agora. Ela é a capa de um livro não tão conhecido do Hobbes, que é o Do Cidadão, escrito antes do Leviatã. Nessa imagem, a iconografia do Hobbes é riquíssima. Vocês conseguem enxergar na parte de cima uma dualidade entre céu e inferno que espelha justamente os períodos precedentes à modernidade de apogeu da Inquisição. Dualidade céu e inferno. E embaixo, o que vocês enxergam e que, de certo modo, corresponde a essa dualidade entre céu e inferno, é uma comparação entre um espaço civilizado e ordeiro, à esquerda, Europa, e, de outro lado, um espaço selvagem, incivilizado, brutal. De um lado, uma classe trabalhadora obediente, que obedece ao jugo do capital. E, de outro lado, homens caçando uns aos outros, como selvagens canibais. Então, vejam bem o seguinte, toda a construção do imaginário branco europeu,
ela se dá por meio do contraste entre uma Europa supostamente civilizada, né, e uma América, um novo mundo brutal e selvagem. Mas não é só isso. Se vocês estão se perguntando por que isso interessa tanto a criminologia, interessa tanto a criminologia por quê? Porque o selvagem e o criminoso serão entrelaçados conjuntamente como seres irracionais. Os dois, o criminoso e o selvagem, fazem parte do mesmo argumento. Outra imagem do Hobbes, essa bem mais conhecida, né? Com certeza vocês já a viram anteriormente, a capa do Leviatã. Nós temos um soberano presidindo, né, mantendo o controle e garantindo a ordem sobre um espaço civilizado. Espaço civilizado esse que contrasta com a barbárie e a selvageria do Novo Mundo, né, dos indígenas que não estão organizados, né, com estados centralizados e monarcas detentores do poder. No curso Leviatã, a argumentação do Hobbes é toda ela construída nesse sentido. Aqui mais duas outras obras fundamentais, né, fundamentais do século XVII. Né? Nós temos aqui os dois tratados sobre o governo, do Locke, e o discurso sobre o método do Descartes. Muitas vezes são apresentados, né, de forma distinta, Hobbes e Locke, como pertencentes a duas tradições que não se comunicariam. Né? Hobbes, o absolutista, Locke, o liberal. Mas a verdade é que um exame detido demonstra a proximidade entre os dois, especialmente naquilo que se refere à interpretação sobre o espaço selvagem. O Locke interpreta as Américas como um arqueólogo interpretaria um fóssil de dinossauro. Ele interpreta as Américas como um tempo parado no tempo, um tempo que não evoluiu, uma civilização que não avançou. Para ele, a única forma de organização social possível é a europeia. É a única que é civilizada. Todas as outras são expressões de barbárie e selvageria. Nós encontramos no texto do Locke as referências, né, muito claras quanto ao fato dos indígenas não explorarem a terra, não arrancarem dela mercadorias para serem vendidas, o que os tornava indignos de possuí-las e justificava, né, a própria conquista dos europeus. E quanto ao método de Descartes? O método de Descartes ele é fundamental num outro sentido, em um sentido epistemológico. Descartes é o pai da epistemologia do ponto zero. E isso é fundamental. Fundamental. O que é a epistemologia do ponto zero? A epistemologia do ponto zero desloca, tá, o olhar privilegiado de Deus para o homem. É o ponto zero de observação. Se a teologia colocava Deus como aquele detentor do olhar sobre tudo, onisciente, Descartes vai transferir esse olhar de Deus, vai secularizar esse olhar para o sujeito cartesiano. O sujeito cartesiano é quem, por meio do método, será capaz de anular o próprio eu e, como que do nada, como que razão pura, revelar a verdade sobre as coisas. Bom, e aí aqui, realmente, a análise talvez seja um pouco mais complexa do que eu consiga desenvolver no curso de uma palestra rápida. Mas todos vocês conhecem muito bem, né, a famosa expressão Descartes, né, eu penso, logo sou. A decolonialidade, né, nos permite contemplar essa assertiva de um outro modo. Porque Descartes não tem como fugir da própria história. Não existe um ponto zero de observação e Descartes não era Deus, como ninguém é Deus.
O lugar de onde Descartes observava era o de um homem branco europeu. Esse era o lugar dele. O que é inescapável, a gente nunca consegue escapar da nossa própria história de quem nós somos, né? Por isso que eu disse lá no início da palestra, olha, eu sou filho de pai egípcio, eu sou trisneto de italianos, eu sou latino-americano, eu sou brasileiro. Eu não tenho como escapar disso, pelo contrário, eu tenho que fazer disso o meu lugar de fala a partir do qual eu projeto o meu pensamento. Mas nessa fala do Descartes, eu penso, logo sou, ela problematizada dentro de uma perspectiva eurocêntrica, ela nos permite perceber uma outra coisa, que não está evidente. E essa é justamente a dualidade que a decolonialidade denuncia. A modernidade e a colonialidade são duas faces de uma mesma moeda, elas são complementares. Então, quando Descartes diz eu sou, ele também diz outros não são. Quem são esses outros? Os selvagens, os irracionais, os indignos de vida. Alguns são e outros não são. Quando Descartes diz eu penso, ele também diz outros não pensam. Outros são irracionais, são selvagens, são primitivos. Essa estrutura de eu penso, logo sou, enquanto outros não pensam e não são, ela está profundamente relacionada com essa ideia de que alguns são indignos de vida, de que alguns podem ser exterminados, de que alguns podem ser violentados legitimamente, porque as suas vidas são descartáveis. Bom, e aí aqui falando um pouco de um grande autor e de um grande livro, né, que é praticamente ignorado pela criminologia, o discurso sobre o colonialismo de Aimé Césaire, escrito na década de 50 do século passado. O discurso sobre o colonialismo do Césaire, ele é uma espécie de resposta e contraponto ao discurso sobre o método do Descartes. Só que ele não é um texto escrito pelo homem branco europeu certo da sua razão, e sim pelo homem negro colonizado, né, que tem dúvidas sobre a sua identidade e sobre tudo isso que se chama de um processo civilizatório. Então esse livro é verdadeiramente destruidor, e ele é destruidor por quê? Porque o Césaire vai a fundo e denuncia algumas coisas, né, que a criminologia costuma não enfrentar. Por exemplo, e esse talvez seja um dos argumentos mais fortes do livro, que é muito explorado no meu curso no Duane. Se Hitler tivesse feito o que fez, não na Europa, não com homens brancos como ele fez, mas sim tivesse feito o que fez nas Américas, provavelmente nós o teríamos como nome de ruas e avenidas. Como temos nomes de ruas e avenidas homenageando alguns dos nossos açougueiros locais dos últimos séculos. Hitler não fez mais do que empregar contra os europeus os mesmos métodos de extermínio massivo que os europeus empregaram contra as populações periféricas durante séculos. É isso que ele fez, né? E essa é a expressão máxima, né, daquilo que se chama colonialidade do ser, do embrutecimento. Né? O embrutecimento do colonizador faz com que ele perca a sua própria humanidade e faz com que a violência se torne cada vez mais aceitável. Então essas questões, né, elas nos levam a perguntar, afinal de contas, quem são os verdadeiros selvagens? Quem são os bárbaros? São os povos latino-americanos, africanos, asiáticos, australianos dizimados pelo expansionismo europeu? As civilizações e as culturas às quais foram impostos os modos de vida europeu, as instituições europeias, as crenças europeias, as linguagens europeias, as hierarquias europeias,
e que, quando não aceitaram essa imposição, foram obliteradas por genocídios? São esses os selvagens e os bárbaros? Ou são outros os selvagens e os bárbaros, afinal? Bom, e aí, para a gente começar falar um pouco mais diretamente das coisas, vamos falar aqui de um livrinho, né, antes de eu chegar no Beccaria, que é verdadeiramente sensacional. Quem é o Amampoma? O Amampoma é um indígena, tá, que durante 70 anos da sua vida escreveu um livro chamado Nova Crônica e Bom Governo. Ele termina este livro, se eu não me engano, em 1616, né? Antes, portanto, do Leviatã do Hobbes, do discurso sobre o método do Descartes, dos dois tratados lá do Locke. É um livro escrito por um indígena, né, que habitava o atual Peru, naquela época América Espanhola, né, um indígena que dominou o espanhol, né, e que nesse extraordinário livro retrata, né, em detalhes, tudo o que os grandes pensadores e filósofos da modernidade europeia não só esqueceram, como até mesmo justificaram: o genocídio indígena. E esse é um livro, vejam bem, ele escreve esse livro, o livro é enviado para o rei da Espanha, que o desclassifica como sendo as reflexões de um índio ignorante. Índio, né? Não indígena, é assim que os europeus talvez ainda pensem. A palavra tem um cunho depreciativo. E esse livro teria sido perdido na história se ele não tivesse sido encontrado na biblioteca de um monarca da Dinamarca no início do século XX. Ficou escondido, soterrado, ocultado durante 4 séculos. É um livro extraordinário, né? As imagens, essa é uma imagem do próprio livro, ele é cheio de iconografia, né? E quem entende dessa simbologia mais do que eu, né, mostra a complexidade das imagens, do que parecem ser desenhos, né, relativamente simples, tem toda uma iconografia, uma simbologia por trás deles. Então, esse livro aqui, ele é uma primeira expressão desse pensamento decolonial e uma primeira expressão, portanto, da resistência contra a violência da modernidade / colonialidade. Bom, chegamos agora, né, ao século XVIII. E é claro, não vou trabalhar aqui o Montesquieu, o Rousseau, porque não temos tempo, então vou fazer alguns atalhos. O livro do Beccaria, né, Dos Delitos e das Penas, é um livro que sistematiza as reflexões que o precederam sobre a questão criminal. Tá? Então, essa é uma primeira coisa. O livro do Beccaria não é assim, não são os 10 mandamentos entregues por Deus a Moisés no topo do Monte Sinai. Há alguns aspectos que são originais, mas em grande medida o que o Beccaria faz? Ele sistematiza aquilo que eu chamo de criminologia contratualista. A criminologia que a gente encontra lá no Hobbes, no Locke, no Montesquieu, no Rousseau. Ele sistematiza, no Voltaire também. Escreve numa linguagem clara, acessível, tá? Uma linguagem que pode ser compreendida, tá, por qualquer um do povo. Maravilhoso até certo ponto. Porém, e aqui vou citar o meu amigo Bico Agosino, que é o maior criminologista da África. O Bico Agosino diz o seguinte: quando nós lemos o Beccaria, nós ficamos com a impressão de que a vida de um único francês vale mais do que a vida dos milhões de indígenas e negros massacrados na colonização como parte do esforço dos Estados-nação europeus.
Então, o que o Beccaria faz? Diferentemente do Hobbes e do Locke, por exemplo, que justificaram abertamente o colonialismo, o que o Beccaria faz é ocultar essas violências. Ele oculta, ele silencia, ele faz de conta que elas nunca existiram. Ele coloca um véu sobre todos os crimes em grande escala praticados pelos Estados europeus. Então, essa aqui é uma questão importante, né? Do que trata a criminologia? Uma criminologia que não fala de genocídio, que não fala de escravidão, que não fala dos crimes em grande escala que vitimaram milhões de pessoas, e fala somente de conflitos interpessoais individuais, é uma criminologia que tem um problema seríssimo com o seu objeto. Seríssimo. Né? Então, a narrativa do Beccaria é uma narrativa de glorificação da modernidade. Ele, de fato, propõe alguns limites ao poder punitivo, mas é um discurso reformador. E é um discurso reformador que, como todo discurso iluminista, é um discurso que expressa também um medo das massas. Os contratualistas e o Beccaria também tinham medo do povo, dos pobres, dos explorados. Esses indivíduos deviam ser mantidos sob controle. E o que o Beccaria projeta nos Delitos e das Penas é um sistema de controle social. É isso. Beccaria não deve ser lido somente como um pensador humanitário. Há aspectos humanitários do trabalho, sim, existem. Há uma denúncia da tortura, das acusações sem provas, das condenações com base em confissões, sim, de fato, e devemos reconhecer esses méritos. Mas existe um limite que o Beccaria não estava disposto a ultrapassar. Ele não o ultrapassa. O que ele projeta é um sistema de controle social, e um sistema de controle social que visa manter a plebe sob controle, e que depois vai ser exportado para o mundo inteiro. Né? Embora não seja tão simples, embora não seja só o livro do Beccaria, né? Mas é isso que o Beccaria desenha. E esse é o classicismo. E isso, inclusive, a criminologia crítica da década de 80, né? O Alessandro Barata vai dizer. No Beccaria, como no classicismo, nós encontramos uma ideologia de defesa social. É um sistema de controle social que está sendo projetado. E eu estou dizendo, desde uma perspectiva decolonial, que ele invisibiliza todos os grandes danos e os grandes crimes praticados pelos Estados-nação europeus. Diferentemente do Beccaria, cerca de 25 ou 30 anos depois, nós temos este livro, né, o livro de Ottobacco Buono, um ex-escravo liberto, que na Inglaterra se torna escritor e escreve um livro chamado Pensamentos e Sentimentos, né, sobre a perversidade da escravidão. O que o Buono faz nesse livro? O que o Beccaria, em momento algum, fez. Ele denuncia o genocídio em grande escala, praticado por europeus contra os povos latino-americanos, pelos quais ele tem ampla solidariedade. Denuncia o sistema internacional de tráfico de escravos, a podridão que o permeia, né, a extração das forças, né, e a destruição de culturas e povos em nome da acumulação de riqueza. Então, o Ottobacco Buono, nesse livro, ele traz a segunda grande expressão do pensamento decolonial. Né? A primeira é o livro do Wamampoma, né, indígena, e a segunda, o tratado do Ottobacco Buono, né, sobre a escravidão, né, e sobre genocídio praticado por Estados-nação europeus. Né? Eu dedico trechos bem significativos aos dois. Né? E vejam bem, esses livros esquecidos, enterrados na história, né, esses livros que a gente não vê, a gente não ouve falar deles, né, na nossa graduação em Direito, em Criminologia, em História, em Ciências Sociais, em Ciência Política. Esses livros são tratados políticos de grande relevo e importância. Eles não são reflexões primitivas e não sistematizadas de um indígena e de um ex-escravo negro. São grandes livros. Né?
e merecem ser lidos, né? E, por meio do meu curso, vocês podem, pelo menos, tomar contato, né, com eles. Um outro autor do classicismo que também merece menção e que se tornou muito, né, muito conhecido por força do grande livro do Foucault, que é o Vigiar e Punir, né, é o Jeremy Bentham. Bentham projetou uma prisão circular, né, o panóptico. O panóptico foi uma prisão que colocava um sujeito no ponto zero, no centro, e a partir de lá ele poderia vigiar todos os demais, que não saberiam se ele estava ali ou não. O panóptico é seu próprio modo, também uma expressão da epistemologia do ponto zero cartesiano. E o Bentham, diferentemente do Beccaria, que só ocultou e invisibilizou a violência colonial, o Bentham a justificou abertamente, né, inclusive defendendo o direito dos colonizadores australianos de exterminarem a população nativa aborígene, né, com base na força superior das armas que eles detinham. Para a gente falar um pouco do Brasil, a penetração do classicismo no Brasil do século XIX foi muito pequena. A nossa Constituição, a Constituição de 1824, conta com alguns ideais iluministas, né, inclusive com o princípio da legalidade, mas como a Constituição norte-americana deixa indígenas e escravos completamente fora do âmbito da sua proteção. Então, é uma realidade bastante peculiar, né, de um país, o Brasil, que se torna independente em 1824, mas que, diferentemente de todo o restante das Américas, vai se tornar uma monarquia, vai ter um governante que é da nacionalidade do colonizador, ou seja, um português, né, e que, na realidade, adota essa solução, monarquia com um governante português, porque pretende mudar, não mudando. A ideia é separar o país de Portugal, mas manter, em âmbito interno, o inimigo sob controle. O inimigo é a população negra e indígena. Então, essas imagens que estão aí, e sobre as quais eu vou falar brevemente, elas são imagens de um autor chamado Carl Friedrich von Martius, que foi o vencedor de um texto que visava definir como a história do Brasil deveria ser escrita. Von Martius, então, escreve o texto Como se deve escrever a história do Brasil, e neste texto ele defende algo que vocês conhecem bem, vocês já ouviram falar nisso, só que vocês nunca ouviram falar no Von Martius, que é a ideologia das três matrizes. O povo brasileiro se formou a partir do somatório de três matrizes: a branca portuguesa, a indígena e a negra. Portanto, o povo brasileiro seria original, e o argumento do Martius é que, inclusive, seria superior ao português, porque teria absorvido algumas qualidades dos indígenas e dos negros que os portugueses não tinham. Mas alto lá, tem mais. Como o Brasil do século XIX é um Brasil que pretende ser Europa, pretende ser civilizado, pretende atender os critérios europeus de civilização, a questão racial era um problema gigantesco para aquela elite branca. Então, Martius escreve o quê? Que com o passar do tempo, indígenas e negros desapareceriam, seriam absorvidos pela população branca, engolidos pela história. Conectem isso com a imigração em massa de europeus miseráveis para as Américas, que vieram da Itália, da Espanha, do próprio Portugal e de outros países da Europa, né? E vocês vão compreender o que é o branqueamento da raça que foi empreendido no século XIX.
Mas, como muito bem sabemos, negros e indígenas não desapareceram. Resistiram e sobreviveram a isso, e vieram a enfrentar outros tipos de controle social depois, né? No Brasil República, inclusive, que certamente também não foi um processo que teve o significado que uma revolução republicana deveria ter. Bom, agora vejamos aqui uma outra questão que é fundamental para a gente compreender a criminologia positivista. Tá? Então, assim, você deve ter percebido, não falei isso diretamente, né? Mas indiretamente está presente no curso da minha fala. Tá? É absolutamente insensato dizer que Lombroso é o pai da criminologia. Tá? Isso não faz sentido algum. Tá? Na Inquisição, a gente já encontra os germes de uma criminologia. Tá? Os contratualistas, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau e etc., também tiveram a sua criminologia, também visaram programar o poder punitivo, também falaram sobre crime, sobre o que o provocava, sobre qual deveria ser o tratamento criminoso. No Beccaria, nós não encontramos somente um tratado legal, não é somente um livrinho de direito penal, há criminologia no Beccaria, e, portanto, se pode falar em uma criminologia do classicismo, sim. Tá? E tendo esclarecido tudo isso, eu posso falar agora sobre as matrizes que contribuíram para a emergência da criminologia positivista, tanto do Lombroso, quanto do Ferri, quanto do Garofalo, que não surgem do nada, né? Como às vezes nos parece quando a gente vê uns livrinhos assim de limitada, né, abordagem, digamos assim. Então, muito antes, né, da criminologia positivista, que é da segunda metade do século XIX, nós temos, na primeira metade do século XIX, o trabalho, né, estatístico de dois autores importantes, né, que são Quetelet e Guerry. Quetelet, particularmente, inventa a ideia de estatística. A estatística que tanto fascina, né, certos setores da sociologia e da criminologia, né, como se fosse um espelho da realidade, como se nós pudéssemos traduzir a realidade em números, em tabelas, em gráficos, né, em bancos de dados. Isso surge com o Quetelet. Então, é Quetelet que vai propor esse mapeamento, essa cartografia. Ele vai procurar os processos, vai ver quem é mais condenado, quem é menos condenado, vai estabelecer o homem como alguém que comete mais crimes do que as mulheres, vai dizer que os jovens cometem mais crimes do que os mais velhos, e assim por diante. Vai tentar tabular tudo isso. Né? E vai tentar estabelecer um controle social com base na definição dos lugares onde haveria mais criminalidade. Claro, tudo isso tem problemas significativos, porque ele vai focar em um tipo de criminalidade, que é a criminalidade dos socialmente vulneráveis. Ele não vai perceber a criminalidade mais afastada, né? Não vai perceber a violência doméstica, não vai perceber uma série de coisas. Mas é com Quetelet que surge esse fascínio, né, na criminologia pela ideia da estatística, da representação e do mapeamento. Essa imagem ilustra, né, a que o mapeamento, a estatística, a tabulação e os dados nos levaram. Né? E, na realidade, a minha palestra aqui com vocês, ela está sendo mais cronológica, digamos assim, do que o livro é. Né? Esse é um dos momentos em que eu estou, digamos assim, subvertendo a cronologia, né? Porque eu estou pulando lá para a Alemanha nazista e para a antessala do Holocausto. Tá? Então, essa imagem, ela expressa o desenvolvimento do que o Quetelet construiu. A gente tem aqui um gráfico, vejam bem só, a imagem de um judeu no meio da tela, tá? E uma série de gráficos de representações com uma mensagem embaixo. Esses gráficos dizem que X% dos médicos, dos diretores de teatro, dos diretores de escola, dos arquitetos, várias profissões são judeus. E embaixo arremata: os judeus são a nossa desgraça. Então, esse é o poder
de representação e de visibilização da estatística, o seu poder de sedução e convencimento, que de fato é terrível e que foi um mecanismo amplamente adotado, né, pelo Führer, né, no âmbito do nazismo na Alemanha, né, para obter a adesão da população alemã, né, ao que foi uma perseguição massiva de judeus, não só de judeus, mas também de ciganos, de comunistas, né, e de negros, dentro da Alemanha daquela época, né. Portanto, o pensamento estatístico tem um peso muito grande, né, no Holocausto. Já essa imagem faz parte do livro do Bulldog de Darwin, que é Thomas Huxley. Darwin, que é o criador da teoria evolucionista, como vocês sabem, né, pelo menos inicialmente, relutou muito, né, em trazer a sua teorização sobre seleção natural para dentro da espécie humana. Inicialmente, a ideia não era essa, né, mas não tardou, né, até que essa ideia fosse expandida para outros lugares e nós chegássemos a um darwinismo social. Então, o Huxley traz aqui essa famosa imagem que é a que expressa a evolução do homem, né, do primata até o homem, né, e toda essa construção vai tomar como base uma ideia de hierarquização dentro da espécie humana. Outro autor fundamental para a gente compreender esse período, além do Darwin e do Huxley, tá, é o Spencer, que é o grande teórico do evolucionismo. O Spencer, com base no evolucionismo, desenvolve a ideia de sobrevivência do mais apto. A sobrevivência do mais apto é uma teoria que explica e justifica o triunfo da Europa sobre as outras civilizações. Os europeus vencem, colonizam, dizimam, aniquilam, escravizam, porque são mais aptos. Porque esse é o destino da história. Porque isso é inevitável. Então, a gente tem no evolucionismo toda uma teoria de justificação do neocolonialismo, que é a segunda fase, digamos assim, dessa expansão, quando a Europa vai fazer a partilha da África e quando a Europa vai fazer depois também uma nova apropriação de território, dominando o que hoje a gente chama de Oceania, né, e também o sul da Ásia. Aqui a gente tem uma imagem, né, que retrata a Conferência de Berlim, em 1884, quando chefes de Estado europeus dividiram a África, como se fosse um pedaço de caça numa mesa de jantar. Nenhum africano estava presente. Eles simplesmente partilharam a África e estabeleceram que regiões seriam dominadas por quais países. Com isso, eles simplesmente dizimaram, aniquilaram toda, né, a organização social, política e territorial africana, né, separaram comunidades inteiras, né, uniram comunidades rivais, enfim, destruíram todo aquele sistema mundo que até então existia, né, e praticaram genocídios em grande escala. O maior deles foi o genocídio ocorrido no Congo, patrocinado pela Bélgica. Então, é dentro desse contexto, dentro de um contexto de imperialismo, dentro de um contexto de recepção da teoria do evolucionismo, dentro de um contexto de recepção da tabulação estatística do Quetelet, e dentro do contexto de recepção também do racismo biológico, que tem uma das suas maiores expressões, o Conde de Gobineau, que inclusive esteve no Brasil e que abertamente defendia que negros e mestiços são inferiores a brancos, né? É dentro desse contexto que nós devemos situar Cesare Lombroso e a emergência da criminologia positivista. O atavismo, a perversidade congênita, né? A ideia de que
selvagens e criminosos são inferiores, são versões involuídas, né, que não percorreram a escala da evolução, ela se comunica com essas teorias. Então, Lombroso desenvolve uma teoria que não só entrelaça o selvagem e o criminoso, como justifica todo o imperialismo europeu e a dominação sobre outras culturas. Ele não compreende o que são significados culturais, né? Por exemplo, a gente tem aqui uma imagem, né, de um aborígene. As tatuagens têm um significado profundo na cultura aborígene, elas indicam o pertencimento à tribo, a posse de terra, as relações familiares. E Lombroso, é claro, não podia entender e nem estava interessado em entender nada disso, né? Para ele, as tatuagens que foram levadas à Europa pelos marinheiros ingleses que aprenderam a tatuar com os Maori da Nova Zelândia significavam simplesmente que alguém era criminoso e que já havia nascido criminoso. E que criminoso não era o que a pessoa se tornava em virtude de determinadas escolhas ou por ter sido perseguida pelo sistema criminal, mas sim o que a pessoa era. Então, a gente tem que compreender o Lombroso, inclusive, sob uma nova luz, né? Porque por trás de toda aquela retórica positivista científica, na realidade, o que ele fez foi um grande espetáculo performático. Há um grande poder de sedução no Lombroso. Aquelas caveiras, aqueles crânios que se encontram ali à esquerda, né, podem ser visitados hoje em dia no Museu Cesare Lombroso, em Turim, na Itália, que é uma expedição, assim, verdadeiramente, uma exposição verdadeiramente tétrica, né, repleta, né, de móveis, de desenhos, de textos escritos por prisioneiros que demonstram a sua resistência cultural ao que era a prisonização, né, e que por Lombroso são compreendidos como se fossem assim, ó, estigmas de criminalidade. Então tem toda uma coleção gigantesca, né, de crânios de criminosos, inclusive aquele que lhe teria dado a grande revelação, que é o Vilela, né. Toda uma questão a ser explorada sobre a relação norte-sul da Itália, né, porque o sul da Itália tinha mais contato com o mundo árabe, muçulmano e negro muçulmano, e por isso, o que de certo modo permanece até hoje, né, o sul da Itália sofre racismo do norte da Itália. E a teoria do Lombroso justificava a luta pela unificação da Itália e logo a imposição do jugo do norte sobre o sul, que tem tudo a ver com isso, né? Então, na realidade, tudo isso faz parte desse desenho, dessa arquitetura lombrosiana, né? O Ferri e o Garofalo são dois outros grandes expoentes. E depois, quando o Brasil se torna o Brasil republicano, nós temos uma estrutura legal baseada no classicismo, de um lado, mas toda uma retórica argumentativa, tá? Toda uma retórica argumentativa positivista, que embora não penetre no sistema legal oficial, ela vai ser utilizada para orientar a atuação policial. De modo que o vocabulário da polícia, das agências de controle social, vai ser um vocabulário lombrosiano, positivista, persecutório, né? E que vai ser dirigido ao controle da população negra na República agora liberta, né? E o grande intelectual que faz essa tradução e adaptação do Lombroso é o Nina Rodrigues, né? Eu trabalho no meu livro e o Luciano Góes trabalha no livro dele, né, que é a tradução de Lombroso para o contexto brasileiro pelo Nina Rodrigues também. Muito interessante, deve ser lido. Então, o que eu tentei mapear assim com vocês brevemente é o seguinte: tá? Eu e o Wayne chamamos de criminologia administrativa essa criminologia que se baseia no classicismo e no positivismo, e às vezes conjuga as duas em uma só, que é uma criminologia de controle social. E nós temos uma outra tradição, que é a tradição de criminologia crítica e cultural, né? E essa tradição de criminologia crítica e cultural ela vai nos levar a um outro lugar. Ela vai nos levar, no século XIX, ao marxismo e ao anarquismo, que são duas fontes de resistência a esse capitalismo que se consolidava naquela época e que fornecem bases
que ainda estão presentes em alguma medida nas criminologias críticas contemporâneas. E no século XX, a gente tem Escola de Chicago, a gente tem as teorias funcionalistas do Merton, a gente tem a associação diferencial do Sutherland, a gente tem as teorizações subculturais, né? A gente tem o interacionismo simbólico do Becker, do Lemert e de outros. Depois a criminologia crítica propriamente dita nascendo na década de 70, se desenvolvendo na década de 80, né? E depois, em meados da década de 90, a criminologia cultural. Essa é a tradição crítica que se contrapõe, né, a esse controle social do classicismo e do positivismo. E aí eu vou fazer um grande salto logo em seguida, mas primeiro, né, para quem está interessado no livro, tá, vamos fazer um pequeno merchandising aí. Não está fácil de achar, tá, pessoal? Nós já estamos na terceira reimpressão. Tá? Então, imprime, esgota. Tá? Na Amazon, eu acho que tem alguns exemplares. Tá? E no meu portal do Mercado Livre, que está com o link aí, tá? Eu tenho 5 exemplares disponíveis, se não vendeu nenhum durante a palestra. Tenho 5. Tá? Talvez lá na Amazon tenha mais alguns exemplares. Tá? Tá mais barato no meu portal do que em qualquer outro lugar, e tem um cupom aí, Fórum 10 de desconto para vocês, né, se quiserem aproveitar a oportunidade para adquirir o livro. 650 páginas, é um tijolo, tá? O segundo volume chega em maio do ano que vem, estou terminando de escrever ele, vai ser a cronologia do século XX e do século XXI daí, tá? Então, fica aí a dica, vocês podem acessar também direto pelo meu perfil no Instagram ali, tá? O perfil no Instagram tem o link para a minha história, e lá vocês podem comprar o livro também, tá? Mas antes de eu acabar, ainda tenho que falar um pouco da criminologia cultural, né, atual. Né? Para isso, eu vou ter que pular quase 150 anos, né, gente? Mas vamos lá. Bom, pessoal, século XXI. Estamos na modernidade tardia. Estamos em um ambiente de guerra cultural, de virtualização das relações sociais. A nossa existência não é mais só analógica. A nossa existência digital, ela é tão, ou em alguns casos, ainda mais importante, né, do que a nossa existência analógica. Nós estamos vivendo um ambiente de instabilidade e de desgaste das instituições da modernidade sem precedentes. O direito se encontra em crise, a representatividade se encontra em crise, a separação de poderes se encontra em crise, né? Ideologias que difundem o ódio abertamente circulam na internet com enorme facilidade. Esse é o contexto atual, o contexto da modernidade tardia. E a criminologia que nos possibilita compreender essa realidade volátil, imprevisível e cambiante, é a criminologia cultural. Hoje, a criminologia cultural é uma criminologia verdadeiramente internacional. Ela tem o seu próprio jornal, o seu próprio periódico científico, publicado pela editora Sage, que é uma das principais editoras científicas do mundo, né? O Crime Media Culture, né? Já são mais de 100 edições, né, dessa revista publicada. Aqui no Brasil, né, eu propus ao Salo de Carvalho um dossiê específico de criminologia cultural para a Revista Brasileira de Ciências Criminais, que é a principal revista de ciências criminais do Brasil, e eu fui o editor desse dossiê, junto com o José Link e a Michelle Brown, que é uma professora norte-americana, de modo que hoje a gente tem a criminologia cultural consolidada, tanto no exterior quanto aqui. É uma criminologia que reinventa e revigora, atualiza e transforma grande parte das criminologias críticas do século XX, dá a elas um novo vigor para a gente compreender a nossa realidade atual, né? Então, falei sobre algumas delas, né? Os aspectos etnográficos, principalmente da Escola de Chicago, né? A teorização do Merton, do Sutherland, né?
teoria da associação diferencial, estrutura social e anomia, teorização subcultural, todas essas teorias, interacionismo simbólico do Becker, né, são reinventadas e revigoradas pela criminologia cultural. Mas antes que a gente chegasse a esse ponto, né, um grande caminho foi trilhado, digamos assim. E esse caminho se inicia com o primeiro livro de criminologia cultural, né, que é o Crimes de Estilo, escrito pelo meu amigo Jeff Ferrell, na primeira metade da década de 90 do século passado. É o primeiro livro que fala sobre a criminalização do grafite, né, um livro que se envolveu numa quantidade de polêmicas gigantescas. Porque, na época, o grafite não estava consolidado como hoje em dia, e muita gente achava que um livro sobre grafite não devia sequer ser escrito. Né? Então, o Jeff, ele faz uma imersão etnográfica, ele entra na subcultura do grafite, ele convive com os grafiteiros, ele picha, ele foge da polícia, ele vive essas emoções. Essa é uma parte do livro. E a outra parte do livro é a reação social contra o grafite. Ele mostra por que a prefeitura de Denver perseguiu os grafiteiros, que a atenção ela visava desviar dos problemas da cidade, criminalizando o grafite, e ele desenvolve um modelo de criminologia que vai trabalhar questões da pós-modernidade, que vai recuperar o anarquismo do Kropotkin, que foi um grande crítico do Lombroso e da prisão, e vai trabalhar isso dentro de um livro de criminologia verdadeiramente sensacional. Eu fiz a tradução, essa é uma coleção que coordena a editora E+. Primeiro grande livro coletivo da criminologia cultural foi esse Cultural Criminology, organizado pelo Jeff Ferrell e pelo Clinton Sanders. Ele é um livro de 1995. E depois dele, a gente tem uma expansão ainda maior, que é a criminologia cultural que se originou nos Estados Unidos, atravessando o Atlântico para chegar na Europa. Então, o primeiro livro de criminologia cultural europeia, O Crime, Cultura e Consumo e Vivência Urbana, do meu amigo Keith Hayward, tá? Ele vai discutir o nexo entre consumo e cultura no ambiente urbano e como isso se relaciona com a questão da criminalidade, do estilo. É um livro sensacional também. Tá? É óbvio que eu não tenho tempo de falar de forma mais detida sobre cada um deles, né? Não tem como. Né? O Cultural Criminology Unleashed, diferentemente do livro coletivo anterior, já é agora um livro internacional, porque tem criminologistas de toda a Europa dele. Tá? O Criminology, Civilization and the New World Order, a Criminologia, Civilização e a Nova Ordem Mundial, do Annie Morrison, que é o meu parceiro no curso de Criminologia Crítica e Cultural Decolonial. Tá? Esses livros aqui também são sensacionais. Né? O Edgework, o Stephen Lean trabalha com a ideia da autocolocação voluntária em risco, né? Da sensação aumentada de vida que nós temos quando enfrentamos o risco de morte. Né? E essas são reflexões fundamentais para a gente pensar no crime como algo ligado à sedução, à emoção, à luta contra, né, à adrenalina, né, e as sensações assim de realmente estar vivo, que é alguém que confronta o controle social experimenta. Né. O Seductions of Crime, do Jack Katz, é um livro fenomenal. Né. Ele trabalha com aquilo que se chama o primeiro plano do crime. Então, ele vai aos sentimentos, às sensibilidades, né. O que busca alguém que comete crimes? Quais são as sensações? Qual é o empoderamento? Qual é a emoção? Né? O que as pessoas sentem, né, quando violam a integridade física de alguém, quando roubam, quando fogem da polícia? Né? Outro livro seminal também. A trilogia aqui do Jock Young, né, que foi o grande criminologista da década de 70, um dos fundadores da criminologia crítica, e que na fase final da sua vida vem para a criminologia cultural. Tá? Desses 3 livros, só o Sociedade Excludente está disponível em língua portuguesa, mas é um grande livro, deve ser lido. O Jock é um dos grandes inspiradores do curso, inclusive, ele faleceu em 2011, e ele trabalha com essa ideia de uma imaginação criminológica. E, de certo modo, eu uso muito essa figura no livro, né? O que a gente tenta fazer é ampliar a imaginação crinológica de vocês para além do que ela já foi. Aqui, talvez, o grande livro de criminologia cultural, tá? Um livro premiado, né? Não é uma obra de capítulos separados, o livro é escrito conjuntamente pelos 3. Né? O Criminologia Cultural, um convite, né? E em 2019 eu consegui publicar ele em língua portuguesa, né? Também fortemente recomendado.
Não vou falar mais detidamente sobre a criminologia cultural atual, porque precisaria de outra palestra para isso, então isso eu vou pular. E eu vou falar um pouco sobre a reflexão no Brasil, a recepção no Brasil, melhor dizendo. Tá? A criminologia cultural no Brasil começa em 2009, com o artigo do Salo, Criminologia Cultural, Complexidade e as Fronteiras da Pesquisa nas Ciências Criminais. Né? É a primeira vez que a gente tem um texto que dialoga com criminologia cultural no Brasil. Em 2012, o crime e controle da criminalidade, as novas perspectivas e abordagens da criminologia cultural, foi o trabalho de pós-doc do Álvaro Oxley da Rocha com Keith Hayward, publicado no Brasil como artigo. E aí a gente tem alguns anos que são de hiato, né, só alguns pequenos artigos, até que eu lançasse o Videogame e Violência, Cruzadas Morais contra os Jogos Eletrônicos no Brasil e no Mundo, né, que é um livro que saiu para uma grande editora, a Civilização Brasileira. Né, e esse livro, se vocês procurarem, botarem meu nome, saiu na Isto É, saiu no Estadão, saiu em várias publicações, né, de grande fôlego. Em 2018, Explorando Criminologia Cultural, uma obra coletiva minha, junto com o Álvaro, o Jeff Ferrer e o Keith Hayward. Em 2019, fundamos o Instituto Brasileiro de Criminologia Cultural, né? Tem o site que eu indiquei para vocês lá no início. Em 2019, lançamos Criminologia Cultural um convite. Em 2021, Crimes do Estilo do Jeff Ferrell. 2021, Novas Aventuras em Criminologia Cultural. 2022, o Dossiê. Em 2023, o Criminologia Cultural Periférica, que é um livro solo, só meu. Né? E aqui essa informação assim, ó, quentinha para vocês, ninguém mais sabe, tá? Esse livro está na reta final de avaliação para ser publicado em inglês numa das maiores editoras científicas do mundo. Tá? Vamos ver se eu não vou explodir na linha de chegada. Tá? Tá quase lá, falta só um pouquinho. Em 2023, o Crime e Cultura de Consumo e Vivência Urbana. E em 2024, o curso de Criminologia Crítica e Cultural Decolonial, meu com o N. Morrison. Né? Essa é a cronologia, assim, bem rapidamente. Né? Então, aqui vocês têm algumas capas de livros, pessoal. Novas Aventuras do Explorando, que são obras coletivas minhas e do Álvaro, junto com o Jeff e com o Keith. Né? O Dossiê da Revista Brasileira de Ciências Criminais, né? Que eu coordenei junto com o José Link e com a Michelle Brown. Né? O Videogame e Violência, lá de 2018, Criminologia Cultural Periférica, e aqui está o curso. Tá? Se vocês acharam que eu ajudei vocês em alguma coisa e querem me escutar um pouco mais, tem os cursos online, tá? Eu gravei eles na pandemia, quando estava trancado dentro de casa, né? Então, não podia dar aula presencialmente para os meus alunos. Quer saber, vou gravar uns cursos, e naquela época da pandemia, olha, esses cursos ajudaram muita gente, né? Óbvio que nunca mais venderam tanto, porque agora ninguém tem tempo para ficar assistindo em casa, mas estão aí os cursos, tá? Tá aí o link, criminologiacultural.com.br/cursos, né? Lá tem os sumários do que trata cada curso e tudo mais, né? Os preços são relativamente acessíveis, R$ 99 cada um, né? São cursos com mais de 10 horas de duração, então tem muito conhecimento compartilhado aí para quem eventualmente tiver interesse. Vocês podem dar uma olhada lá no site, vamos ver lá. Calma, Lisandra, tu já vai falar. Era isso que eu tinha a dizer, então, pessoal. Tá? Espero que eu tenha ajudado e acrescentado alguma coisa aí à formação de vocês, né? Eu sei que muito do que eu falei hoje talvez até contraria algumas coisas que vocês escutaram ou leram de outros professores, mas é um outro olhar, realmente, é um olhar periférico, um olhar marginal, sabe? Um olhar diferenciado sobre a criminologia, é um olhar que se conecta com a tradição crítica e cultural de criminologia e que mostra que nós temos que, sim, decolonizar a criminologia, né? E parar de pensar como europeus, né? Pensar como latino-americanos, como africanos, como asiáticos, né? E fazer a criminologia avançar para além do já pensado. Bom, agora temos um tempinho aí, pessoal, tá? Ah, não, não quer falar, Lisandra, é só bug, então. Temos um tempinho aí para eventuais perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí. Calma, um de cada vez, sem correria. Estou aí disponível.
Vocês estão até o fim só pelo certificado, né? Ah, aí é para matar, né? Não pode fazer isso, gurizada. É feio. Ótima, ótima pergunta. Nós já temos, inclusive, Luan, uma criminologia cultural verde. Por quê? A criminologia verde, como a criminologia cultural, e pelo menos uma parcela da criminologia crítica, não vai se contentar com as definições legais de crime. Existem danos corporativos, existem predações criminosas do capitalismo global, né, que definitivamente não são enfrentadas como deveriam ser. Desastres ambientais de grande magnitude, né, e um Estado que é omisso diante de tudo isso. Né. Então, a criminologia verde, como a criminologia crítica e a criminologia cultural, ela também é uma criminologia engajada. Né. É também uma criminologia que luta por justiça social. E, por isso, né, a proximidade é mais do que evidente. Tem tudo a ver. Inclusive, se pode trabalhar de forma conjugada com as duas. Né? E tem um trecho do Criminologia Cultural, um convite, né, que trata exatamente disso. Mais alguma coisa, pessoal? Se não temos mais nada, eu vou me retirar de cena, vou jantar. Me sigam aí no Instagram, tá? Estamos aqui, ó, vou botar aqui, ó. Tem também o perfil no Instagram Criminologia Cultural, né? Só que eu não arranjei ninguém para cuidar disso para mim, então as atualizações são bem escassas mesmo, criminologia cultural, mas o meu perfil no Instagram eu estou sempre atualizando, tá? Estou sempre lá. Né? E aí, era isso, pessoal. Nos vemos por aí, né? Confiram o site lá para os cursos, também tem meu portal no Mercado Livre, caso vocês queiram comprar algum livrinho. E valeu aí pela força e pela presença até o final. Eu estou brincando, eu sei que não foi só pelo certificado, não. Falou. Missão cumprida. Nos vemos por aí, pessoal. Boa sorte, sucesso e felicidade para todos e todas. Opa, temos uma Luana aqui com uma pergunta de última hora. Luana? Olá, boa noite. Eu quero agradecer pela palestra, tá? Foi muito boa, de verdade. Não tenho pergunta porque você resumiu muito bem, explicou bem, explicadinho. Foi muito obrigada. Muito obrigado, Luana, pelas tuas palavras. Valeu. Então tá, pessoal. Falou. Tudo de Muito bom. obrigada pela Sucesso. palestra, foi sensacional. Valeu. Tchau, tchau. Acho que é a Érica, Tchau. né? Tchau, tchau. Isso, tchau, obrigada. Valeu, tchau, tchau. Pessoal, a palavra-chave é decolonialismo. Anotem. Não ouvi, pode repetir? Decolonialismo. Eu vou escrever no chat, tá bom? E a gente coloca essa palavra onde? Nós vamos colocar o link depois... lá no grupo. Já já a gente disponibiliza lá no grupo para vocês preencherem a palavra-chave. É porque o áudio meu tá um pouquinho ruim. É decolonialismo? Isso, decolonialismo. Coloquei, está escrito no chat também. Pessoal, muito obrigada quem ficou até agora. Aproveitem amanhã, feriado, para estudar, colocar as matérias em dia, e a gente se vê lá no grupo, a gente se vê no canal. Obrigada a todos, boa noite. Tchau, abraço.